Segunda Crônicas 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todas as habitações, sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Só até aqui. Vamos ler mais uma vez este último versículo. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus digno de honra e de glória, estamos aqui neste momento, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir. E que essas palavras, Senhor, ela venham produzir frutos pacíficos de arrependimento em nossos corações. E que nós, Senhor, sejamos pessoas e filhos abençoados e aperfeiçoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Aqui nós iremos falar e lemos agora de um rei que o seu nome no hebraico Asa quer dizer médico. E não distante da tradução do seu nome, daquilo que representa o seu nome, ele fez por Israel. Ele fez pelo povo de Deus. O povo que estava em um período vivendo em idolatria, adorando a um Deus que era feito por mãos de homens, adorando a criatura ao invés do Criador, deixando a simplicidade da palavra do Senhor e indo além daquilo ao qual os olhos de Deus não são retos. Quando Asa ele começou a reinar, depois do seu pai, Abiás, que reinou apenas 3 anos, Asa ele foi o terceiro rei de Israel, ao qual veio a reinar 41 anos. Reinou 41 anos sobre todo Judá e Benjamim. Um rei ao qual nós vemos pelas Escrituras coisas que outros reis não tinham feito anterior a ele. Outros reis tinham deixado de fazer anterior a ele. Asa foi aquele rei ao qual, quando começou a reinar, o Espírito do Senhor veio através de um profeta da época, de um homem de Deus, instruí-lo para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de fazer a vontade do Pai
porque não damos ouvidos a homens de Deus, porque deixamos de ouvir a palavra do Senhor, porque não damos crédito à palavra ao qual muitas das vezes sai da boca do homem de Deus. Mas Asa, ele agiu diferente. Asa, ele deu crédito àquilo que estava saindo da boca de Azarias, que era um homem que foi usado por Deus naquela época. Quando Azarias foi até Asa, Asa ouviu e logo em seguida começou a fazer tudo aquilo ao qual o profeta estava o instruindo. Asa, a primeira coisa que ele fez, e isso nós encontramos nos livros dos reis de Israel, no capítulo 15 do primeiro livro, Asa, a primeira coisa que ele faz, que já tinha na sua época, é abominar e proibir a festividade que já havia naquela época. Então Asa proíbe isso. O segundo feito que Asa faz depois, ele acaba com a idolatria que estava tendo dentro do templo que tinha sido construído para adorar a Deus. Que o seu pai, em um período pequeno de 3 anos, ele tinha construído imagens de esculturas e tinha colocado dentro do templo de Deus, e o povo estava adorando aquelas imagens. O terceiro ato de Asa foi proibir que a sua mãe viesse a ser futuramente uma rainha e ter influências dentro da casa de Deus, porque o coração da sua própria mãe estava corrompido, o coração da sua própria mãe estava desviado da verdade. E o quarto ato que Asa ele fez foi o ato de restaurar tanto o material da casa de Deus como o espiritual, porque o povo estava corrompido com as coisas daquela época. O povo tinha deixado de demonstrar a Deus uma adoração verdadeira. O povo tinha deixado de buscar a Deus em espírito e em verdade. O povo tinha deixado de fazer aquilo que era agradável aos olhos de Deus e passaram a fazer apenas aquilo ao qual para eles era a verdadeira adoração. Quando Asa começou a reinar, logo ele começou a instituir tudo isso. E entre esses maiores feitos de Asa, o maior deles foi a restauração da adoração de Israel. Porque o povo estava vivendo um tempo e aquilo estava se tornando como algo que virou natural para eles, adorar a Deus daquela forma. Mas a Deus nós adoramos em verdade e em espírito. E quando nós o adoramos, Deus sabe se aquela adoração ela é verdadeira, se ela é forçada, se algo dentro de nós está errado. Se muitas das vezes a nossa adoração está sendo feita de boca para fora. Deus ele conhece o nosso interior. Deus ele conhece não somente a nossa casca, o nosso exterior, mas ele conhece aquilo que está dentro de cada um de nós. Ele sonda, ele esquadrinha o coração, ele esquadrinha os nossos pensamentos. E Deus ele sabia aquilo que estava no coração daquele rei daquela época. Por isso que o profeta ele falava a Asa: olha, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Muitas pessoas dizem: eu tenho Deus no meu coração, Deus está comigo.
Muitas das vezes Deus está com a pessoa, Deus está guardando, está livrando, tem misericórdia da pessoa, mas a pessoa não está com Deus. E muitas das vezes engana a si próprio. E Asa era esse médico ao qual tem a sua tradução no hebraico. Queria consertar, queria curar, queria restaurar a saúde espiritual do povo de Deus. Porque eles estavam enfermos espiritualmente, eles estavam doentes, e Deus queria esse encontro com o povo, para que o povo viesse a reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos daquelas pessoas, muitas pessoas falam de pessoas que estão lá fora, que não estão no nosso convívio diário, de erros que outras pessoas cometem. Mas quando se trata de pessoas próximas a nós, nossos familiares, muitas das vezes nós queremos tampar, queremos esconder. E Asa, ele não teve essa atitude, porque a sua mãe ainda era viva, o seu pai já tinha morrido, a sua mãe era uma mulher idólatra, e mesmo assim Asa foi contra os desejos pecaminosos de sua mãe, não apoiou aquele erro ao qual a sua mãe estava cometendo, mas antes proibiu que ela tivesse qualquer influência dentro da casa de Deus. E como nós combatemos essas coisas? Com a verdade. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13:8: porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é, o que pedimos, vós o vosso aperfeiçoamento. Paulo estava falando que não adiantava você estar com uma aparência forte, com uma aparência de uma pessoa ao qual poderia fazer muitas coisas exteriores, mas o fortalecimento que nós temos que buscar em Deus é o fortalecimento exterior. Paulo estava falando: olha, eu regozijo na minha fraqueza, porque eu vejo que vocês estão fortes. Porque o próprio apóstolo, o próprio sacerdote também ele tem as suas fraquezas. Também ele tem as suas dependências. Mas quando Paulo estava passando por essa etapa de sua vida, ele olhava ao seu redor e via uma igreja forte, uma igreja que buscava Deus. Então ele se regozijava nisso, porque a igreja estava aperfeiçoado espiritualmente. Mas qual foi a terapia que Paulo instituiu na igreja? A verdade. Porque muitas das vezes a verdade dói, mas ela tem que ser dita. Muitas das vezes a verdade ela faz com que pessoas venham se irritar com determinadas outras pessoas, mas a verdade muitas das vezes ela tem que ser dita. Provérbios no capítulo 27 fala que fiéis são as feridas feitas por quem ama, do que os beijos enganosos. E Paulo ele falava: olha, contra a verdade, somente a verdade. Você não pode combater uma verdade com uma mentira. Você não pode combater uma verdade colocando
bate com a própria verdade. E a única verdade que não pode ser combatida é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que discerne a alma e o espírito. A palavra, ela pode discernir aquilo que nós estamos pensando e automaticamente o Espírito de Deus, através da palavra, ele manda, ele institui uma determinada palavra ao coração da pessoa. Aquilo que a pessoa está pensando naquele exato momento, aquilo que a pessoa está imaginando, aquilo que a pessoa está, muitas das vezes, indo contra. A palavra, ela tem esse poder de discernir esses pensamentos. E quando nós damos ouvidos a esta palavra, nós colocamos tudo aquilo que Deus tem construído dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos um edifício, mas esse edifício, ele tem que ser construído com um alicerce forte, para que qualquer vento venha e derruba. Quando esse alicerce ele é construído na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nossa casa, nosso edifício, ele permanecerá de pé. Asa estava instituindo a verdade dentro da casa de Deus. Independente da sua mãe, independente de outras pessoas que estivessem ali, este rei estava instituindo a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, com reverência, com intimidade com Deus. O povo estava sem relacionamento, sem conhecimento, sem intimidade com Deus naquela época. E Asa estava instituindo isso novamente. O relacionamento que traz o conhecimento que traz a intimidade. E assim como o Salmos 25, verso 14 diz, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E aquele que perdeu o temor de Deus, não tem mais essa intimidade com seu Deus. O povo tinha perdido a intimidade de Deus, porque não temia mais a Ele, porque não buscava mais a sua face. O povo tinha perdido aquilo que Deus, por muitos anos, tinha construído dentro de cada um deles. 3 anos que o seu pai, o pai de Asa, Abiás, governou sobre Judá, destruiu tudo aquela adoração que o povo sabia que tinha que fazer. Infelizmente, irmãos, hoje em dia não é diferente. A pessoa muitas das vezes está acostumada a adorar a Deus de uma forma agradável e muitas das vezes dá ouvido a pessoas lá do mundo e passa a deixar a verdadeira adoração a Deus, a verdadeira intimidade com seu Deus. Mas Deus, Ele nos chama para esse relacionamento, para esse conhecimento, para essa intimidade, para este temor para com Deus. E através do temor de Deus, a palavra do Senhor diz que nós adquirimos a sabedoria. A sabedoria, ela é algo produzido pelo temor que nós temos para com Deus. O povo, irmãos, muitas das vezes, o povo de Deus, muitas das vezes, ele se deixa corromper por conta de
coisas fúteis, de não liberar um perdão, muitas das vezes por um pensamento ao qual ele não concordou com o seu próximo, e aquilo muitas das vezes vai travando coisas no seu coração, vai travando coisas espirituais que muitas das vezes a pessoa deixa de ter com o seu Deus. A palavra do Senhor, em Colossenses 3,13, vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos, e acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o que Paulo estava procurando, estava fazendo com o povo de Coríntios? Buscando a perfeição, buscando o verdadeiro amor, a verdadeira adoração. Porque como uma pessoa ela vai demonstrar a adoração a Deus se ela tem muitas vezes uma mágoa, um sentimento ruim de vingança de uma outra pessoa? Não tem como. Temos que liberar o perdão. Deus está falando que nós temos que perdoar mutuamente uns aos outros. Se alguém tem queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor nos perdoou, assim perdoai também. E Deus, Ele quer esta comunhão no meio da sua igreja. Deus, Ele quer essa comunhão no meio do seu povo. Deus, Ele busca isso de cada um de nós. E será que nós estamos buscando isso? Nós não podemos dizer: não tem mais jeito. Nós não podemos desistir, perder a esperança de termos uma igreja abençoada, de termos uma igreja próspera, de termos uma igreja bem alicerçada. Deus, Ele busca isso de cada um de nós. Temos que ter essa esperança. A palavra do Senhor vai dizer em Jó 14,7: porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com a planta nova. E a igreja, irmãos, na igreja, ainda que nós olhamos para algumas pessoas, falamos: não tem mais jeito. Jó estava falando aqui: olha, ainda que a árvore ela seja cortada, e quando fala de árvore, está falando do cristão. Ainda que a árvore ela seja cortada ao cheiro das águas, ou seja, o Espírito Santo ele tem o poder de transformar, de reverter, de convencer o homem do seu pecado, da sua justiça. Ainda há esperança. Como Elivelto falou aqui, se eu não me engano foi John Wesley que teve essa atitude lá na Inglaterra, que revolucionou o cristianismo na Inglaterra. Através de um grupo de oração, ele começou a orar, e aquilo foi chamando a atenção de muitos. Muitas das vezes nós não vemos uma mudança no nosso meio, porque deixamos de orar. A igreja não quer mais orar.
Nós temos que buscar isso. Aleluias! Por isso que o profeta estava falando, olha, no versículo 7, que foi o último versículo que nós lemos: esforçai-vos e não desfaleçam a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos aqui nesta terra, para Deus, terá uma recompensa. Mas se nós fazemos algo esperando a recompensa de homens, nós estamos sendo não cristãos, mas fariseus. Os fariseus ali no capítulo 5, no início do capítulo 6 de Mateus, Jesus ele estava corrigindo eles, por quê? Porque Jesus falava que eles iam para as praças, oravam com vozes altas, buscando recompensa de homens. E Jesus falava, olha, a vossa recompensa já tem sido dada. Mas aqueles que, assim como Jesus logo em seguida fala, olha, o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, esses alcançarão a recompensa do alto. Esses alcançarão a recompensa de Deus. E Deus estava falando através do profeta para este rei. Porque muitas das vezes o profeta ele era levantado por Deus, isso no Antigo Testamento. O Espírito Santo se apoderava, instruía algum profeta, algum sacerdote da época, para ir até um determinado rei, para ir a algum determinado governante, e levar uma palavra de advertência a ele. Se ele não desse crédito a essa advertência, aí Deus vinha com seu castigo. E Deus, ele não mudou a sua forma de agir. Ele nos adverte porque Ele nos ama, Ele nos corrige porque Ele nos quer como uma igreja bem alicerçada, aperfeiçoada por Deus. Mas todos os dias temos que buscar não uma recompensa de homens, mas esperar em Deus. Deus é a nossa maior recompensa. Sofonias 3:17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse Deus que quer o aperfeiçoamento do seu povo, da sua igreja, é o mesmo Deus que quer um aperfeiçoamento dentro de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento, ele só vem com a verdade. Esse aperfeiçoamento, ele só vem quando nós mantemos esta comunhão para com o nosso Deus. Porque da mesma forma que Deus falou através daquele homem, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com eles, e se buscardes o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Não vamos perder essa oportunidade de termos este Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Não troque este lado. Não deixe Deus para ir atrás de outras coisas. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Deus, ele tem o melhor, além do que pensamos ou imaginamos. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa recompensa, ela tem grande.
galardão diante de Deus. Se coloque de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A melhor atitude é buscar em Deus em oração. E Deus mostrará a cada um de nós aquilo que nós devemos fazer. Se você tem algo para fazer para Deus, não pense duas vezes. Haja e faça, que Deus ele te dará uma recompensa boa diante dele. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, te glorificamos, te bendizemos, Senhor amado. Digno de honra e de glória tu és. Todo domínio e poder está em tuas mãos, Senhor amado. Senhor, assim como este rei, ó Pai, ele restaurou, assim como este rei, Senhor, ele restituiu a adoração do seu povo. Assim, Senhor, nossas vidas também, ó Pai, todos os dias têm que ser restituídas, restauradas, fortificadas, ó Deus, em Ti, para que nós possamos, Senhor amado, assim, ó Pai, render a Ti um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Senhor, se é em nós, Senhor, algo que está ruim, Pai, nós somos hoje o Teu templo, o templo do Teu Espírito Santo. Asa, Senhor, restaurou o templo exterior, o templo feito com mãos de homens, aonde o Senhor habitava. Senhor, e tirou toda a idolatria, Senhor, que havia dentro do templo. Se há, Senhor, idolatria, Pai, se há algo semelhante a isso, Senhor, que isso venha ser lançado por terra e dado lugar, Senhor, ao Teu Santo Espírito. Habita em nós, Espírito Santo, de uma forma ao qual nós venhamos, Senhor, ter experiências para contigo. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que cada um de nós, Senhor, venha esperar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.